Meus cumprimentos a todos. Espero que vocês estejam bem. Bom, mais um vídeo, o último do que vai ser postado no canal do YouTube. Depois, caso alguém solicite algum vídeo adicional, eu posso até postar, mas do que está programado, esse é o último. Então são comentários gerais a respeito do assunto. Hoje a gente vai ver um relatório. Na verdade, eu vou comentar um relatório. Vou comentar um bom relatório, tá? E ainda assim apontar como a gente pode ser crítico, inclusive com bons materiais, tá? E não dê like, vão comentar lá no Google Classroom. Essa ferramenta aqui eu estou usando só por questões de compatibilidade em relação aos diferentes dispositivos dos alunos. E nesse caso, lembrar que o PDF não é o resumo, o PDF é um capítulo extraído desse ótimo trabalho de um professor do nosso departamento. E na época eu acho que eram três alunos de graduação ou mestrado, não sei muito bem, mas é o livro do professor José Ramon Abrego, professor importante, né? Trabalhou arduamente para desenvolver as apostilas de laboratório, estruturar a parte de laboratórios do nosso curso de física, e que em 2012 publicou esse livro chamado Práticas do Eletromagnetismo, Coleta e Análise de Dados Experimentais, que reúne um conjunto de práticas do Laboratório de Física 3. Então está aqui a capa do livro, selo Cultura Acadêmica da Unesp, da Prograde. Então, por que eu vou comentar um bom relatório? Para que vocês tenham como referência o que é um bom relatório, né? O que é um relatório dentro dos padrões desejáveis para o nosso departamento de ensino, tendo que o professor Ramon é professor do departamento de física. E ainda mostrar que a gente pode ser crítico, tecendo então alguns comentários. Então aqui, nota-se que a gente está tratando o capítulo 3 do livro, extraído na íntegra, tá? O PDF do capítulo inteiro. Vamos lembrar que não tem autores e tudo mais, porque trata-se de um livro, né? Então, eles já estão aqui, né? Capa e tudo mais já está apresentado aqui na frente do livro. Então, o que eu gostaria de destacar aqui, ó, é que começa descrevendo os objetivos. Os objetivos eles são tratados de uma maneira sucinta, né? Então aqui, por exemplo, o objetivo principal da prática que é relatada é a determinação da resistência de uma lâmpada e a caracterização de um diodo. Para atingir tal objetivo, realizaram-se 2 experimentos que aqui serão descritos. Então, perceba que o objetivo é uma coisa direta. Como eu já tinha comentado antes, objetivos podem ser... Você pode ter objetivos principais e secundários, mas é algo mais direto, mais que dê clareza. Então é feita toda uma introdução aqui, né, onde está falando sobre o funcionamento, né? Aqui eles vão tratar nesse experimento de Odo-Zener, que é uma das coisas que eu não vou entrar em detalhe nesse caso. Então relata o efeito Zener, coloca figuras, ou seja, nessa introdução aqui, o que ele está visando é introduzir o assunto ao leitor para que o leitor seja capaz de, ao ler essa introdução, que ele possa se ambientar com o estudo que vai ser realizado, com ideias. Então, por exemplo, na introdução você pode fazer um relato histórico, né, de como que a ciência tem desenvolvido determinado tema e a sua contribuição. Pode fazer uma discussão de ideias, ou simplesmente pode fazer Ou seja, existem várias formas de fazer
a introdução do assunto. Nesse caso, eles fizeram então aqui uma explicação, uma ambientação e apresentaram qual que é a simbologia desse diodo Zener, fizeram referência às figuras, aqui já no novo formato, né, o novo padrão da BNT, né, que a referência da figura vem na parte de cima, né, diferente do que pode ser encontrado em alguns outros países. Então, é apresentado a relação de materiais que foram utilizados, né, aqui o diodo Zener, aqui eu vou tecer alguns comentários, que é o seguinte, poderia ter colocado as especificações, né, que eu achei que faltou colocar algumas especificações. Por exemplo, tanto do diodo Zener, como do programa que eles estão usando aqui, que é o editor gráfico Origin. Aqui eu acho que devia ter colocado, né, Microcal Origin, a versão do programa. E por que a versão é importante? Porque pode ser que em uma determinada versão do programa que exista um bug. Então fica sabido que aquele problema, caso aconteça algum problema, né, que você acesse essa opção do programa, tenha ali um bug que pode ter sido corrigido em versões posteriores, tal. Então por isso que é interessante relatar qual que é a versão exata do programa que você tem, porque se você tiver um bug, você não vai conseguir garantir reprodutibilidade, tá? E essa identificação de que o problema foi no programa. Por isso que eu gosto sempre de colocar a versão do programa. E lembrar, né, o Microcal é um programa gráfico, é um programa para construção de gráficos, que é pago. Então, para aqueles que quiserem testar, tem uma versão de avaliação com algumas limitações. E que depois, quem quiser comprar e tudo mais, tal, essa versão grátis ela é limitada, mas sempre se pode adquirir, né? E eu já manifesto aqui que eu sou completamente contra o uso de programa sem você pagar pela licença, porque, na minha opinião, não é justo alguém trabalhar para você e você não pagar por isso. Vamos seguir. Fonte de tensão contínua, né? Aqui poderia ter especificado melhor, está usando uma fonte estabilizada, está usando uma pilha e tudo mais. E quais são as especificações, né? Potência e todas essas coisas. Limite, né, range de tensão, qual tensão e tudo mais, o tipo de lâmpada que foi utilizada, tipo de multímetro com marca e modelo e a precisão e tudo mais, e assim por diante, né, placa de montagem, resistores, né, que o resistor poderia ter especificado, né, qual resistor que é e com qual precisão que ele tem, né, e assim por diante. Esses são meus comentários. Então, que é o que eu falo, que a gente pode ser crítico sempre, mesmo tendo em vista um bom relatório. Esse eu considero um bom relatório, mas com certeza faltaram essas informações. Então aqui, experimento, né, está descrito, né, montou-se o circuito esquematizado. Então está aqui o circuito que foi esquematizado, devem ter algumas referências, né? Então aqui fala que essa fonte ela varia de 1 até 24 volts, tudo mais. Então você faz uma descrição, né? O erro do amperímetro, ó, perceba que está aqui, o do voltímetro e do amperímetro, ou seja, faltou lá antes, eu acho que até poderia ser redundante, mas a informação consta, tá? E a tabela. Eu quero chamar a atenção para a tabela, né, porque é a forma que a gente usa para apresentar conjuntos de dados em ciência. Né? Perceba que não se optou por colocar um valor, vírgula, outro valor, outro valor, outro valor, outro valor. Isso, em geral, quando a gente vai apresentar resultados em ciência, a gente apresenta ou na forma de tabela ou na forma de gráficos. E aqui eu gostaria de chamar a atenção ainda pro algarismo significativo. Perceba que 1, 2, 3 casas decimais, minha incerteza está aqui, então eu apresento o valor medido com 3 casas decimais. Ok? Então,
vamos seguir, aqui foram as outras medidas, né? Veja que foi feito um conjunto de medidas razoável, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 medidas. Importante, provavelmente vai fazer um gráfico com essas medidas, então é importante ter um conjunto considerável de pontos. Então aqui informa, né, a partir dos valores contidos na tabela 3.1, né, foi possível construir o gráfico de tensão versus corrente. Então apresenta-se aqui, né, esse gráfico, né, olha lá os pontos, né, todos eles, gráfico com nome aqui do eixo, unidade, o gráfico está bem distribuído, ocupando todo o espaço que foi definido, a tensão está aqui, ou seja, ótimos resultados, ótimos procedimentos da prática experimental. Nome do gráfico. Então, é muito interessante. E aí, começa-se então, aqui nesse caso, em vez de apresentar uma fundamentação teórica, os autores decidiram incorporar essa parte já dentro da parte de experimentos e resultados. Então, começa-se a apresentar aqui, né, as equações, os ajustes, mas perceba que está tudo muito bem detalhado, de maneira que é fácil, com os materiais, reproduzir esses resultados. Então, perceba que tomou o log, né, para conseguir fazer a linearização. Então, esse gráfico, que era com essa forma exponencial, né, a hora que toma o log, ele tomou essa forma linear. Então, ele vem justificando, né, os procedimentos que fez para que isso aconteça, os cálculos que foram feitos, né, a DCN aqui que ele está propondo, do C, as variáveis que ele colocou, e perceba que fica tudo muito claro o que está sendo feito, o que foi ajustado, né, com o gráfico, né, então teve algumas coisas aqui para tal tarefa, utilizou o programa de gráficos Origin, e aqui é uma apresentação, eu não vou comentar muito, porque é derivada, né, eu acredito que vocês não viram muito a derivada, mas perceba-se que percebam que vai sendo construído, né? Os resultados vão sendo apresentados e a gente vai conseguindo reproduzir. Aqui, deixa eu ver, esse aqui foi dos gráficos, das tabelas que eu achei interessante, né? Destacar que está relacionado com algarismo significativo. Ó. Então, percebam, certeza terceira casa decimal, e certeza terceira casa decimal, então o valor apresentado na terceira casa decimal. Para resistência, a incerteza está com uma casa decimal. Então você apresenta com uma casa decimal também. Não tem que todo mundo apresentar com 3 casas decimais, porque cada medida tem a sua incerteza. Então a gente apresenta os valores dado a incerteza. Aqui 3 casas decimais para cá, 3 casas decimais. E aqui no final aqui, né? Olha lá, na casa da unidade. Então, super adequado, perfeita apresentação desses dados aqui. Os comentários e o que foi o segundo experimento que eles realizaram. Então, separou um experimento, construiu as ideias desse experimento, está apresentando agora um segundo experimento, detalhando ele, mostra o aparato esquemático desse segundo experimento, faz uma apresentação dos valores que foram obtidos. Aqui faltou, né, a apresentação do erro associado.
Seguiu, inverteu a polaridade, mudou o diodo. A mesma coisa aqui, mesmo comentário. E então faz uma discussão dos resultados com a conclusão. Tem gente que prefere fazer uma discussão junta, tem gente que prefere fazer uma discussão separada. Aqui, os autores decidiram fazer uma discussão dos resultados e conclusão de uma maneira conjunta. Bom lembrar que a discussão é a hora que você confronta os resultados. Então, você confronta resultados de dois gráficos, ou você confronta os seus resultados com resultados de outro autor, de outro pesquisador. Ou seja, por isso que a gente chama essa sessão de discussão. Nos resultados, você apresenta os seus resultados. Na discussão, você discute os seus resultados e discute os seus com os resultados de outras pessoas, tá? E se a conclusão for separada, a conclusão quase sempre é sucinta, né? O que se concluiu, o que você chegou, qual que é a sua contribuição com esse trabalho. Então, esses eram os comentários que eu queria tecer em relação a relatórios, né? Mostrar como que é um relatório, dar um exemplo, oferecer uma fonte de pesquisa, né? Às vezes você fala, eu nunca vi um relatório, não sei como é que é, como que eu vou escrever, eu não tenho um modelo, não tenho um template. Então, eu recomendo, né, para quem quiser, eu não sei se o professor Ramon ainda tem esse livro para vender. O meu eu comprei com ele, mas é possível que se encontre. Teve uma época que a universidade disponibilizou esses materiais em PDF gratuitamente. Talvez ainda tenha no site da Cultura Acadêmica, da editora, às vezes esteja para download. Então, é um material que eu recomendo que vocês leiam, que vocês vejam, porque tem alguns resultados bem legais e em especial, relatórios bem escritos e que podem servir de base para vocês escreverem relatórios no futuro. Bom, então por hora é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do material que eu preparei, gostado da forma desses vídeos de comentários. Eu estou aberto a sugestões, a comentários e à disposição também para dúvidas. E quem quiser discutir assunto e tudo mais, eu estou à disposição. Lembrando que, para mim, essa questão de aulas, do contato com o aluno, assim como de falar sobre pesquisa e tudo mais, é um prazer muito grande. Eu tenho prazer no trabalho que eu desenvolvo, paixão realmente, e que por isso não entendo que ficar me perguntando as coisas é algum transtorno ou algo do tipo. Não é um prazer muito grande. Eu gosto muito de falar de ciência, discutir ciência, trabalhar com ciência. Eu sou um dos felizardos que fizeram uma ótima escolha para a vida. Então, meu abraço, minha disponibilidade e tudo de bom para todos.